Eu demorei bastante pra chegar nesse formato de organização, inclusive esse é um formato de organização bem novo pra mim, mas que tem dado bastante certo. Último vídeo da nossa série aqui pra gente se planejar em 2021 e hoje a gente vai falar de coisas mais práticas, como a gente faz de fato pra se organizar. Eu vou compartilhar com vocês aqui um monte de coisas, um monte de ferramenta, mas eu acredito que a gente não precisa de tanta coisa assim pra se organizar. A gente não precisa ter 1000 aplicativos. Às vezes um aplicativo resolve a sua vida, ou às vezes uma agenda, um papel, qualquer coisa, um caderno já te ajuda a se organizar. Eu sei que a gente é muito diferente, cada um aqui tem uma habilidade diferente, se dá melhor ou com o digital ou com o papel. E é por isso que eu vou trazer aqui pra vocês várias formas que eu já fiz no passado ou que eu tô fazendo agora. E eu não vou te mostrar de fato como eu me organizo, né? Eu vou dar uma pincelada só assim. Eu vou te mostrar mais a plataforma ou o formato. E aí você tenta entender se isso faz sentido pra você. E depois talvez você possa fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo pra entender se você quer mesmo usar essas alternativas, tá? Uma coisa que eu acho muito importante é a gente tomar cuidado com essas formas de se organizar, que elas são muito enfeitadas. Sabe esses planners lindos? Eu amo, eu sou apaixonada por tudo que é de papelaria, eu amo, eu acho incrível. Mas tem vários planners que eles são tão lindos, tão incríveis, que são tão cheios de coisinhas pra você anotar, que às vezes você fica mais perdida com o que você tem que anotar e você perde mais tempo se planejando do que de fato fazendo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter isso em alerta. A gente não pode passar mais tempo planejando do que fazendo. A gente tem que passar mais tempo de fato fazendo. Essas ferramentas, elas têm que ajudar a gente a colocar em ação aquilo que a gente quer fazer. E não só que a gente fique ali cabeção, anotando, escrevendo, desenhando, pintando. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente de fato se organize e consiga tirar o que a gente quer do papel. Isso não significa que esses planners lindos, coloridos, cheio de coisinha, cheio de frufru, não funcionem, tá? Eles funcionam muito. Por exemplo, existem alguns planners que eu já vi que tem hábitos ou coisinhas muito pequenas e que a gente às vezes se prende a anotar aquilo. Então vamos supor que existe um planner que tem aquele negócio de você controlar o tanto que você bebe de água. Eu sei que isso é uma coisa super importante que a gente precisa fazer, mas às vezes não é uma coisa que você tá com foco em fazer agora. E aí ter aquilo ali que você vai ficar olhando o tempo todo que você tá deixando de fazer vai te gerar mais ansiedade do que de fato te ajudar. O primeiro aplicativo que eu quero compartilhar com vocês e que já tem vídeo aqui no canal sobre ele, que eu vou deixar linkado aqui, é o Trello. O Trello é o lugar por onde eu consigo organizar os meus conteúdos, né? O que eu produzo aqui pra vocês e um pouco do meu Instagram, porque eu não consigo ainda organizar muito bem meu Instagram. Essa é uma grande meta pra 2021. Mas ó, entrando aqui ó, em conteúdo Lari, aqui eu tenho toda a programação de coisas que eu preciso gravar. Aqui tem todo o conteúdo que eu já gravei e que a Gia aí tá em processo de editar. Então aqui é como eu organizo o meu conteúdo. Eu acho o Trello muito bom pra gente organizar projeto. Então, quando você tem um projeto muito grande pra tirar do papel, então, por exemplo, eu quero escrever um livro, eu quero começar meu canal no YouTube, eu acho que o Trello é fantástico. Ainda mais quando você tem que compartilhar isso com outras pessoas. O meu canal aqui eu compartilho eu e a Gi, e às vezes a gente nem precisa se conversar muito pra entender em que processo cada uma tá com relação aos nossos vídeos, porque a forma como a gente organiza as etiquetas e as coluninhas, assim, elas facilitam muito pra gente entender o flow das coisas como estão funcionando. Então, o Trello é muito bom pra isso. Até pra trabalho de faculdade, sabe? Pra essas coisas até de escola, ele também pode te ajudar bastante. E a função gratuita dele já tem várias coisas que você pode usar. O segundo aplicativo que eu uso muito é a agenda do Google. E eu uso ela, obviamente, pra organizar os meus eventos, né? Os compromissos que eu tenho. Isso era uma coisa que eu sentia muita falta com o Trello, porque o Trello ele até tem uma visualização de calendário, mas não fica muito definido assim em horário, sabe? E aqui no Google Agenda eu gosto porque, ó, quando a gente coloca nessa visualização aqui de semana, ele me dá certinho aqui, ó, o que eu tenho em cada momento. E pra gente que tem a produtora, eu e a Erika, fica muito bom também quando eu quero marcar alguma reunião, porque eu tenho acesso à agenda dela e aí eu consigo bater os nossos horários pra ver se tem algum horário livre pra gente fazer uma gravação ou fazer uma reunião, ou até pra gravar vídeo aqui do canal. E aí talvez eu não precise nem falar com ela e eu já consigo resolver isso. Então a agenda do Google me ajuda bastante. E cada uma dessas corzinhas aqui, elas significam alguma coisa, né? Ou é reunião, ou é produção de conteúdo aqui pra vocês, ou são coisas pessoais. E eu também tenho uma agenda com a minha agência, né? Então tudo que eu tenho que entregar de
publi, de reunião também com a agência, é tudo por aqui que eles fazem. Eu integrei a agenda do Google na minha vida tem uns 2 ou 3 meses e foi muito bom. Eu achei que eu ia demorar mais pra me adaptar, mas foi bem tranquilo. E aí, uma coisa que eu comecei a sentir falta era de uma coisa que eu pudesse só jogar as tarefas que eu quero fazer e ir ticando as minhas tarefas, sabe? Só como se fosse um bullet journal. Não sei se vocês já ouviram falar de bullet journal. É uma coisa que ficou bastante famosa, bastante falada há uns 2, 3 anos atrás. E que era um formato de você ter uma agenda que você só ia fazendo uns quadradinhos e colocando as tarefas que você tem que fazer e ticando. Existe um prazer muito grande dentro de mim de ticar, né, umas caixinhas assim, quando eu faço uma tarefa. Então eu sei que pra mim funciona quando eu tenho uma coisa que eu possa ticar. Eu sei que é muito bobo, mas se você sente esse prazer ao ticar coisinhas, você vai me entender. E aí, por causa disso, eu comecei a usar o Tarefas, ou o seu celular ou aplicativo se for em inglês, tá escrito Tasks, que é a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho tudo que eu preciso fazer que eu ainda não fiz, e é tudo solto, aleatório, coisa pessoal, coisa de trabalho. Então, por exemplo, eu estou nesse momento gravando o vídeo 4 do Vem 2021, então eu já tico ele. Hoje de manhã eu gravei essas imagens pra Natura, já tico ela. Hoje eu já programei o vídeo que eu precisava programar pra vocês, então eu já tico. Esse ato de ticar as coisas, pra mim, é muito prazeroso, porque ó, eu não sabia que eu já tinha feito tudo isso hoje. E agora que eu olhei, ó, eu me dei conta. E aí me dá uma alegria, entendeu? Porque eu consegui fazer o que eu tinha pra fazer. E uma coisa que é boa também é que aqui, se você tiver alguma tarefa com tempo, né, certo pra você fazer, então eu preciso entregar essa tarefa tal dia, você consegue colocar data pra entregar. Então isso também é importante, eu acho isso bem legal. Esses aplicativos que eu tô mostrando pra vocês são os que eu uso atualmente que tá funcionando pra mim. E agora eu vou pro papel. Eu tenho muitas coisas de organização, gente. Eu sou virginiana, então não tenho muito o que fazer, né? Isso vai acontecer. Eu compartilhei com vocês no Instagram, no final do ano passado, que eu ganhei uma mandala lunar da minha tia maravilhosa. Eu já tava querendo comprar esse livro, aí parece que ela adivinhou o que tava na minha cabeça e ela me deu de presente. A mandala lunar é um livro, agenda, caderno, chame aí como você quiser, que você tem primeiro várias informações, aqui tem vários textos lindíssimos aqui, parece quase conversas assim, que estão relacionadas ao nosso ciclo menstrual, ao feminino, à natureza, a várias coisas que eu tava querendo muito me aprofundar e entender um pouco mais. E aqui também tem uma coisa que eu já acompanhava desde o ano passado, que é o meu ciclo menstrual de acordo com as fases da lua. Eu não sei se em algum momento você já se deparou com isso, assim, né? Tanto que a média de que se diz de um ciclo menstrual é de 28, 29 dias, que é mais ou menos também o ciclo da lua. Se você tentar reparar aí, pode ser que o teu ciclo esteja bem alinhado com as mudanças de fase da lua. Não sei se você já ouviu falar, tem muita gente que fala isso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi minha mãe que falou que, tipo, alguém tava esperando pro neném nascer e aí tinha passado uma virada de lua. Ela falou assim, então se virou a lua agora e não nasceu, só vai ser na próxima virada de lua. Então existem várias coisas que estão ligadas com isso que a gente pode começar a analisar na gente. E não só sobre o nosso ciclo, mas sobre os nossos humores, né? Sobre como o nosso corpo se comporta de acordo com o nosso ciclo e as fases da lua. E a ideia da mandala lunar é que a gente consiga ter um registro disso pra gente tentar entender se existe algum tipo de padrão, né? Se, por exemplo, toda vez antes de eu menstruar, 10 dias antes, eu passo a ficar irritada, eu começo a ficar irritada. Isso é o que acontece comigo. Por exemplo, a minha TPM, ela dura 10 dias, né? É muito tempo. Quando eu fui contar isso pra minha médica, ela ficou bem assustada e bem chocada, porque é 1/3 do meu mês que eu passo irritada. E eu falo pra ela que eu fico implicante, eu fico chata. Nossa senhora, é muito desesperador ser eu mesma, né? E aí quando eu me dei conta disso, que tinha a ver com isso, parece que se intensificou ainda mais, né? Porque aí a gente parece que dá o conhecimento pra aquele negócio e aí a gente percebe o quanto de fato aquilo incomoda a gente. Então é pra gente conseguir ter um registro de várias coisas e não só com relação ao nosso ciclo, mas por exemplo, eu comi algo muito pesado que eu não tô acostumada e aí logo em seguida eu tive insônia, sei lá, é pra você começar a entender coisas que você quer entender sobre você. Então aqui tem uma parte da mandala lunar que eu ainda não comecei a preencher porque eu estou gravando esse vídeo antecipadamente pra vocês e no dia de hoje ainda não teve a primeira lunação do ano, que seria a primeira lua nova, né, que
é onde começa o primeiro ciclo da lua nesse ano. A ideia é que a gente consiga, por esses círculos aqui que vocês estão vendo, a gente consegue tentar identificar, por exemplo, o quanto a nossa intuição ela tá ativa, o quanto a gente tem autoconfiança ou não, o que você quiser analisar sobre você, identificar sobre você, você pode usar a mandala lunar para isso. E ela também tem um esquema de agenda normal, né, que tem aqui todas as datas e que você consegue escrever. Como eu não sou uma pessoa que me organizo com agenda mais assim desse formato, eu já fui essa pessoa, eu tô usando a mandala lunar como um diário. Então todo dia antes de dormir eu tô escrevendo e tem sido bem legal, né? É uma coisa bem rapidinha assim, não é nada tipo, nossa, escrever páginas e páginas. E esse processo de escrever e tentar relembrar como é que foram os meus sentimentos no dia de hoje tem sido bem interessante assim, sabe? Eu não sei como é que vai ser isso ao longo desse ano, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, mas eu resolvi compartilhar com vocês porque eu achei muito legal. Se você aí produz conteúdo, eu vou te indicar uma coisa que é muito legal, que é o Content Planner da Brunch, que é a minha agência. Se você quiser conhecer um pouco mais desse planner, você entra lá no @TheBrunchAgency, que é a agência que agencia eu e a Erika. E aqui, nesse Content Planner, eu confesso que eu só uso o começo dele. Eu não uso ele inteiro. Inclusive, quando for lançar o próximo Content Planner, eu vou pedir para as meninas me mandarem só metade dele, porque eu fico com muita dó de ser muitas folhas que a gente imprime e eu acabo não usando. Mas aqui tem uma coisa que é muito legal, que é pra gente identificar quem é o nosso público, pra gente identificar quais são os tipos de conteúdo que a gente produz. Então, se você é um produtor de conteúdo, eu te indico fortemente você ir lá no Instagram da Brunch e ver se as meninas ainda têm, porque eu sei que elas imprimiram mais planners, além do que elas iam mandar pra gente, que elas iam vender esses planners. Eu já vi que algumas pessoas aí compraram os planners. E, gente, é muito legal. É uma coisa que me ajudou muito a conseguir visualizar o meu conteúdo por esse planner aqui. E aí, outras duas coisas que eu quero compartilhar com vocês, mas eu não uso pro dia a dia, mas que já funcionaram pra mim em algum momento, é o planner semanal. Eu já tive planner semanal e eu amei. Chofana, se você tiver o seu planner semanal aí, puder gravar ele pra gente, faz umas imagens aí bem bonitas do seu planner, que o planner da G é bem legal. Esse aqui é o meu planner que eu usava ano passado, que você que coloca as datas que você quer, ele já vem dividido por semana. Então, eu adoro, porque eu ia rabiscando tudo. Então, tá vendo? Eu colocava o checklist e ia fazendo. Esse é o planner que eu tô usando esse ano, porque o outro já acabou. Esse é o mesmo esquema, a única diferença é que ele é uma agenda fechada, que aí eu abro e ele tem os espaços da semana. Eu que preencho também os dias e as tarefas, tá vendo? Eu adoro. Então, esse e esse. Esse esquema de você se organizar semanalmente, você pode fazer em qualquer agenda, em qualquer caderno que não tenha nem linha também. Então, esse formato também é muito legal. Outra coisa que também é muito legal e que já funcionou muito pra mim, que na verdade eu ainda uso pra escrever textos pra vocês, é o Evernote. No Evernote, eu escrevo muita coisa e eu vou deixando aqui guardado. Nossa, desde que eu comecei a escrever, eu escrevo nesse aplicativo. Lembra quando a gente falou sobre a gente colocar as nossas gratidões, né, e o que a gente quer pra esse ano? É aqui nesse aplicativo que eu faço isso. Então, esse é um aplicativo que eu acho muito bom pra conseguir anotar coisas de escrita, assim. Eu não sei, eu acabei me adaptando muito com ele e deu super certo pra mim e eu uso ele até hoje, dá pra usar ele no computador também. Gente, são muitos aplicativos, são muitas formas da gente se organizar. Eu não quero que você saia desse vídeo aqui louca e, assim, completamente desesperada que você precise ter todas essas coisas juntas, né? Mas eu acho que o que você pode fazer pra tentar te ajudar a se organizar é você primeiro tentar entender o que você precisa. Então você precisa de uma forma de se organizar com relação aos seus compromissos. Então talvez você precise, tipo, da agenda do Google. Você precisa de alguma coisa que você consiga ver as suas tarefas do dia a dia e ticar elas. Você pode usar o Tarefas, o Task do Google. Então uma coisa que eu acho legal é você tentar primeiro entender qual que é a sua necessidade, pra depois você procurar qual que é o aplicativo ou qual que é a ferramenta que você precisa. Porque normalmente a gente fica muito encantado com essas ferramentas, porque tem ferramentas muito legais e formas muito legais da gente se organizar. Por exemplo, eu não sou a maior fã das coisas do Google pra me organizar.
organizar, eu nunca fui. Mas como eu voltei a usar o meu e-mail do Google, eu pensei, por que não integrar tudo aqui, né? Porque por causa da produtora, a gente começou a usar mais as ferramentas do Google e eu decidi integrar tudo. Por exemplo, o Task no Google, você consegue ver dentro do seu próprio e-mail, ele fica uma barrinha ali na lateral, a agenda também. Então, dentro de uma tela só, eu consigo ter acesso a várias coisas. E eu não gosto de ter muitas coisas espalhadas, mesmo que eu tenha mostrado aqui pra vocês várias coisas, eu odeio ter minhas coisas uma em cada canto. Eu gosto de ter minhas coisas bem mais assim centralizadas, num lugar só que eu consiga ter uma visualização melhor de tudo. Eu demorei bastante pra chegar nesse formato de organização, inclusive esse é um formato de organização bem novo pra mim, mas que tem dado bastante certo. E eu acho que dependendo da nossa necessidade, esses formatos eles vão mudando, então a gente não precisa ficar muito apegado, né? Porque às vezes a gente pode ter se acostumado com o digital, que foi isso que tá acontecendo comigo, e aí em determinado momento a gente vai querer voltar pro papel e tá tudo bem, que também foi isso que aconteceu comigo. Eu tava 100% no digital, e aí esse ano eu voltei a ter algumas formas de planners, né? Tipo a mandala lunar. Se você tiver alguma dúvida de como usa cada uma dessas coisas, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando. E se você usar outras formas de se organizar e quiser compartilhar com a gente também, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Eu amei esse mês todo que a gente teve aqui conversando sobre organização. Esse é um tema que eu amo demais falar, porque, né, o meu signo ama uma boa organização, eu amo me organizar e eu gosto de usar essas ferramentas pra impulsionar o que eu tenho que fazer e não pra eu ficar mergulhada em só me organizar, porque eu sei que isso acontece com muita gente. A gente fica muito tempo se organizando e não consegue de fato fazer. Então, se talvez esse é o seu caso, reveja aí as coisas que você tem usado, se elas não estão te distraindo mais do que te ajudando. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse nosso vídeo, deixa a nossa hashtag aqui, ai que vídeo bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Bom, amiga, vamos lá, né? Você me deixou aqui com uma tarefa. Tô aqui editando. Finalizei agora a edição. Hora de colocar a minha parte. Porque sempre você que fala comigo no material bruto, agora eu que vou falar com você no material bruto que eu vou colocar no seu vídeo, entendeu? Acho que entendeu, né? Vamos lá, que eu vou pegar um planner que eu estava usando aqui, que foi esse que você falou para a galera. Então vou mostrar os dois. Esse, que já acabaram os espaços, e o outro novo que eu comecei a usar, que também é de papel. Eu não consegui me adaptar ao digital. Quem sabe eu um dia consigo. Vamos lá!